Então estamos aqui para mais uma grande entrevista no Tennis Take. O meu nome é Pedro Coelho, estou aqui com o André Luso, colaborador também do Tennis Take, e o nosso convidado hoje é o Vítor Cabral, ITF Development Officer for Europe. É este o nome oficial do teu cargo. Explica lá quais são as tuas funções exatamente. Antes de mais, bom dia aos dois, é sempre um prazer estar convosco e mais um prazer estar aqui neste vosso novo projeto. ITF Development Officer, portanto, daquilo que nós temos são 10 Development Officers. A ITF tem 10 Development Officers no mundo inteiro, portanto espalhado pelas diversas regiões. A minha região é a Europa, como disseste. Isto significa que sou basicamente responsável por todos os programas de desenvolvimento que a ITF tem nos 50 países da Europa. Portanto, sou o Development Officer que tem mais países. Para te dar uma ideia, em África tem 3 Development Officers, a Ásia tem 2, a América do Sul também só tem 1, mas a América do Sul só tem 10 países e por aí afora. Portanto, os 50 países são o recorde, digamos, dentro da casa. E quando eu digo todos os programas de desenvolvimento, estamos a falar, a ITF neste momento, depois da pandemia, tem um orçamento mais ou menos de 11 milhões de euros para os programas ditos de desenvolvimento, que eu vou já explicar. Não sei se vocês têm tempo suficiente, porque de facto é muita coisa. E esses 11 milhões de euros que vêm essencialmente dos fundos da ITF, que têm a ver com os rendimentos que se têm, com as receitas que se têm da Taça Davis, da Billie Jean King Cup, e de outros programas que a ITF tem que criam algum rendimento. Gerimos também 3 milhões sensivelmente de dólares, eu estou a falar em euros, às vezes em dólares, noutras vezes, que regra geral a moeda que a gente utiliza é sempre o dólar, que vem dos Grand Slams. Portanto, existe o Grand Slam, antigamente era da Grand Slam Development Fund, e agora é o Grand Slam Player Development Program, que basicamente é utilizado mais em bolsas para os jogadores de alta competição e também para as equipas, para os touring teams internacionais que nós temos. Portanto, em relação aos programas propriamente dito, nós temos, digamos, 5 pilares, são 5 zonas estratégicas que a ITF tem, onde desenvolvemos vários tipos de programas. A performance é talvez, digamos, o mais importante, e eu diria que a performance também acaba por ser o objetivo final, pelo menos no meu entendimento. Tudo aquilo que nós fazemos é para ajudar as nações a produzir jogadores de alto rendimento. Obviamente que a nossa ajuda também tem prioridades e eu já tocarei um bocadinho em relação a isso. A performance são os eventos, as instalações e depois a participação, que é aquilo que nós chamaríamos aqui em Portugal o fomento, e finalmente a educação, que antigamente era Coaches Education, portanto educação ou formação de treinadores, mas que agora é mais abrangente porque tomamos a decisão de também trabalhar com jogadores, com os pais, com os gestores de instalações, gestores de torneios, de eventos, e vamos tentar alargar esse percurso cada vez mais. E, portanto, dentro destas 5 áreas, eu diria que cada uma dessas áreas tem entre 2 ou 3 programas e pode ter até 10. Portanto, não vou tocar em todos porque seria fastidioso e não temos tempo suficiente. E, portanto, a função é ajudar os países a concorrer, digamos, a esses programas, a ajudar essas aplicações e depois decidir quais são os países que têm acesso a isso. Temos uma lista de prioridades, as prioridades são baseadas na forma como nós classificamos os países. Portanto, no caso da Europa temos 50 países, mas temos cerca de 10 países que são considerados altamente desenvolvidos, onde estão incluídos os Grand Slams, a Inglaterra, o Reino Unido e a França. E depois tem outras potências, como é o caso da Espanha, da Suíça, etc, etc. Portanto, esses países, regra geral, têm muito pouco apoio, porque logicamente não são prioritários. Não vamos gastar fundos com esses países, quando muito vamos pedi-los para nos ajudarem a investir alguns fundos em outras áreas, nomeadamente algumas cooperações internacionais que são interessantes. E depois, no extremo oposto,
temos 11 países neste momento, os critérios variam todos os anos. A gente olha para critérios financeiros, temos uma série de dados que vêm do World Bank e de outras instituições financeiras que nos dão uma fotografia daquilo que é a capacidade financeira do país e também a representatividade, ou seja, quantos jogadores é que esse país tem, Taças Davis, Billie Jean King Cup, Grand Slams e por aí afora, para decidir quais são os países prioritários. Países prioritários na Europa são países como a Moldávia. A Moldávia é oficialmente o país mais pobre da Europa, embora não seja assim tão subdesenvolvido como muitas vezes nós eventualmente pensamos. Países como o Kosovo, a Albânia, a Macedónia, portanto tem uma série de países do Balcãs e do leste da Europa, sendo talvez os países maiores em termos de desenvolvimento tenístico e em termos da dimensão do país, a Turquia e a Bulgária. Portanto, que em termos de produção de jogadores continua a ter uma produção grande, mas em termos financeiros têm muitas dificuldades. E, portanto, ajudamos prioritariamente estes países a aceder aos tais programas todos que nós temos. Para além dos programas, isto é apenas uma parte, para além dos programas da ITF propriamente dita, portanto digamos, da Organização Mundial, temos os programas que são da Associação Regional, que neste caso é a Tennis Europe. Portanto, a Tennis Europe recebe um orçamento da ITF, que neste caso anda à volta dos 2 milhões de dólares, para fazer também os seus próprios programas de desenvolvimento. E a função do ITF Development Officer é, digamos, supervisionar a aplicação desses fundos. Que no meu caso específico, eu não gosto muito da palavra supervisionar, mas tento colaborar com eles para chegar às melhores questões dos programas. A Tennis Europe tem um Development Manager, que é basicamente uma pessoa que trata das questões logísticas, financeiras, etc, e depois eu supervisiono, ou seja, olhando para os dinheiros, ver se estão a ser bem gastos, e no fundo, em termos técnicos, sou como um diretor técnico, digamos, daquilo que se faz por aí. Finalmente, a última parte destas funções, eu visito os países, ou seja, basicamente o Development Officer será a ligação. A ITF é uma companhia que reside em Londres e portanto fazemos muito trabalho, é uma empresa relativamente grande, portanto temos muito trabalho administrativo, muitos dados, muitas diferentes secções, etc, mas alguém tem que ir aos países e conhecer a realidade dos países, e essa é a função, diria eu, a principal do Development Officer, porque todas as outras temos ajuda, não é? Portanto, todos aqueles programas, há todo um processo administrativo, nós só ajudamos os países a fazer os primeiros contactos e ajudamos durante todo o processo. Sempre que há uma dificuldade, é mais fácil falar connosco. E é mais fácil porquê? Porque nós, como vamos aos países, conhecemos as pessoas. Portanto, passamos lá dias, passamos lá às vezes semanas, vamos conhecer os treinadores, vamos conhecer os jogadores, falamos com os diretores técnicos, com toda a estrutura da federação, temos reuniões de vários níveis, procuramos fazer as ligações dessas federações, das diferentes federações com as instituições nacionais, sejam ela o Comitê Olímpico Nacional, que é sempre uma visita obrigatória, mas passando também em muitas nações pelos próprios ministérios dos desportos principalmente, ou da educação, eventualmente, em alguns casos até do turismo, onde há projetos paralelos. Por exemplo, posso-vos dizer que na Geórgia, por exemplo, uma das visitas que tive foi com o ministro do turismo, porque eles estavam a fazer um projeto que incluía vários torneios, e uma das ligações era fazer o turismo para aquela área, que é uma área que, regra geral, não se considera, pelo menos para a Europa Ocidental, uma área onde a gente viaja, mas no entanto a Geórgia é um autêntico país ocidental, perdido quase ali no meio do Cáucaso, não é? Portanto, muito desenvolvido, com um tipo de vida não muito distante da nossa. E portanto, como eu vou a estes países, crio ligações muito fortes com as pessoas que estão nesses países, e portanto todo o meu trabalho tanto pode ser com treinadores e com jogadores no mesmo dia, treinadores e jogadores, e depois estar a fazer uma reunião com ministros. Portanto, a raquete e a gravata andam quase em paralelo em todo este trabalho. Portanto, Vítor, houve um percurso para chegar aí, um percurso que começou muito cedo na tua vida e que te fez levar uma carreira que começaste no ténis relativamente tarde
a nível de idade, mas acabas profissionalmente por seguir uma carreira 100% dedicada ao ténis, não é? Não só como professor universitário, mas como uma parte muito ativa de trabalho na nossa federação. Eu, por exemplo, considero-te, com a exceção dos jogadores, talvez a pessoa mais importante dos últimos 20, 25 anos do ténis português, por tudo o que foi realizado a nível de diversos âmbitos, que eu gostava que explicasses de um bocadinho, não só desde o início, não é? Mas principalmente todo o percurso que envolve fomento, envolve a parte toda de formação, envolve uma parte muito grande da introdução do Play and Stay em Portugal com sucesso absoluto, mas eu gostava de ouvir da tua voz esse percurso. Antes de mais, obrigado. Sinto-me embargado já de imediato. Não sei se tenho que ir buscar a garrafa de água para me recompor. Mas obrigado pelo elogio, pelo carinho, que não é uma novidade para mim. Já tive esta oportunidade de fazer esse elogio noutras situações. Tive um percurso que eu acho que é interessante e, por acaso, mesmo como tu disseste, eu fiz sempre uma carreira paralela como professor do ensino superior ao longo de todo este percurso, e de uma forma interessante só deixei de ter vários empregos quando entrei para a ITF, que é o primeiro emprego que eu tenho em full-time, em regime de exclusividade. Portanto, até aqui foi sempre vários empregos, como muitas outras pessoas aqui em Portugal. Isto é uma das questões que nós temos no nosso país. Uns fazem por oportunidade, têm a oportunidade de ter várias carreiras. Em outras questões é uma necessidade, como vocês sabem, que tem a ver com a maneira como os ordenados e os empregos funcionam aqui em Portugal, que é depois uma limitação grande para nós, não é? Portanto, é difícil às vezes, se nós temos algumas ambições, ter apenas um emprego. E o meu percurso, como tu disseste, como jogador, começa infelizmente, eu não diria infelizmente, porque depois acho que isso também me permite ter alguma sensibilidade diferente. Os jogadores começam muito cedo e por vezes ficam com uma fotografia um bocado estreita daquilo que é o ténis, porque existe todo um universo de ténis à volta do ténis de alta competição que também é importante e que os jogadores muitas vezes perdem e que às vezes faz com que eles tenham dificuldade, se forem solicitados para isso, para trabalhar com áreas como a iniciação, como o fomento. São por vezes coisas que eles não estão tão familiarizados e que para quem começou mais tarde é uma coisa mais natural. Eu comecei a jogar ténis com 14 anos e, como vocês sabem, é muito difícil, quase impossível ter um percurso competitivo começando tão tarde. Embora eu tenha tentado e, portanto, tive várias humilhações no corte, mas sempre fui um apaixonado pelo ténis. Eu apaixonei-me pelo ténis muito cedo, apaixonei-me pelo ténis na escola primária. Tinha alguns, principalmente um colega de escola, que era o Pedro Cordeiro, e portanto tinha essa ligação direta com o ténis. O Pedro era alguns anos mais velho que eu e portanto havia essa ligação e a ideia de um campeão nacional de ténis tão próximo, não é? E sempre tive um fascínio muito grande pela modalidade. Por várias razões, acabei por começar tarde, fiz um percurso muito cedo na natação, um clássico de ir para a natação com 4, 5, 6 anos e começar logo aí a ter muito rapidamente uma experiência competitiva que também te dá muita experiência. Os nadadores começam a treinar muito cedo, e quando eu digo cedo, é cedo na idade e cedo no dia, e são submetidos a processos de alto rendimento quase brutais para aquilo que é considerado em modalidades como o ténis, que não têm esse tipo de experiência. Portanto, isso também me deu alguma experiência. Estive muito envolvido nas artes marciais durante todo o meu percurso de juventude, e finalmente tive uma oportunidade, desta vez vou jogar ténis e tal, e até tentei jogar competitivamente um bocado mais tarde. Entrei na faculdade e na faculdade comecei no Instituto Superior de Educação Física. Portanto, quando eu comecei, ainda sou suficientemente antigo para ainda ser o Instituto Superior de Educação Física no Porto. Antes de mudar de nome, aliás, eu acompanhei a mudança para a Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física do Porto, e depois a seguir todo o percurso, porque acabei de fazer mestrado, doutoramento, sempre ligado à mesma instituição,
que é uma instituição por quem eu tenho muito carinho. Já agora, qual era a especialidade do portanto, eu tirei Educação Física e Desporto. Como não havia ténis, a minha tese de licenciatura foi ligada à natação, que era a modalidade onde eu estava ligado, mas depois o mestrado e o doutoramento já foram de ténis. O mestrado foi na Fisiologia e o doutoramento na área da Biomecânica. E, portanto, tive a oportunidade, quando estava na faculdade, de ir como preparador físico para o Boa Vista, e foi aí que começou o meu percurso, foi o meu primeiro emprego. Portanto, tinha acabado praticamente de entrar na faculdade e surgiu essa oportunidade. O Luís de Sousa era o diretor técnico do grupo de jogadores de nomeada na altura. E comecei logo a trabalhar com um grupo de jogadores de alta competição, não é? Tinha o Vasco Gonçalves tinha 14 anos na altura, o Nuno Marques tinha 16 a fazer 17, e havia uma série de outros jogadores interessantes que estavam ligados ao Boa Vista nessa altura. Portanto, era uma equipa da elite, e também muitos dos treinadores que depois, mais tarde, acabamos por nos cruzar. O mundo do ténis é relativamente pequeno. Conforme eu vim a conhecer à escala mais mundial, e europeia e mundial, também continua a ser pequeno, toda a gente se conhece, e portanto é extremamente interessante. E tive esse percurso no Boa Vista que me ajudou de imediato a ter uma ligação não só à área da preparação física, que era obviamente onde eu estava mais vocacionado, mas também a trabalhar com os mais novos e a ter já uma ideia do que é que poderia ser. Estávamos nos anos 90, estávamos em 92 nessa altura, não quando eu entrei no Boa Vista, mas quando eu entrei no Boa Vista em 89, e depois comecei a trabalhar pela primeira vez com a Federação, a colaborar num programa de desporto escolar. Portanto, um programa de ténis na escola, que na altura foi uma ideia, foi um programa do Dr. Cordeiro dos Santos, que era presidente da Federação nessa altura, e em conjunto com a Associação de Ténis do Porto, com quem eu também colaborei ainda antes de colaborar com a Federação. Portanto, começo com a Associação de Ténis do Porto, e foi aí a primeira experiência. E daí até ir para a Federação, portanto, criando uma situação mais estreita, foi um salto relativamente rápido, porque foi formado o Centro de Treino, o Centro Nacional de Treino, na sua versão exportada para a zona norte do país, na Maia, portanto com o protocolo com a Câmara Municipal da Maia, e é aí que eu entro, digamos, como técnico a tempo inteiro na Federação, como técnico do Centro Nacional. Só que um pequeno à parte, essa do desporto escolar, esses programas não tinham apoios Tennis Europe, nem... Ou já havia... Nada disso. No entanto, os programas já existiam nessa altura, e portanto era uma possibilidade já nessa altura aceder a esses programas, mas lá está, por alguma razão também é preciso um development officer para ir aos países e comunicar com os países, porque é muito fácil, principalmente se as federações forem relativamente pequenas, e como há muitos exemplos em que tem basicamente uma pessoa a tratar de toda a administração, há muitas coisas que passam o crivo. O inglês também é um problema, não é? Porque se estivermos numa federação na Arménia, por exemplo, eu estou fixado nos países do Cáucaso por alguma razão, que agora estão a passar uma série de dificuldades por causa da situação na Europa, é muito difícil para eles, e nós na ITF por vezes eu sinto que, e ajuda-me muito ser português e não ser inglês, porque os anglo-saxões esquecem muitas vezes que o inglês pode ser uma barreira. É uma facilidade para muita gente, mas para muita gente ainda é uma barreira, porque uma coisa é ter o inglês suficiente para uma conversa corriqueira do olá, está tudo bem, outra coisa é documentos técnicos muito intensos e administrativos que têm que ser escritos. Portanto, estamos a falar, se falarmos na Arménia, na Grécia, em todos os países do leste da Europa, a Geórgia também, cada um deles tem o seu abecedário independente, ou seja, é um vocabulário completamente com letras diferentes da nossa, que é preciso negociar, não é nada fácil. E portanto é natural que também em Portugal esses apoios passassem por baixo do radar. Claro que esses apoios nos anos 90 eram muito inferiores, não eram os 11 milhões de euros que são hoje, que digo-vos já que é uma coisa muito deste board e deste presidente, do David Haggerty, que veio injetar uma dinâmica muito grande na área do desenvolvimento, principalmente em termos financeiros.
Eu vou insistir um bocadinho com o teu percurso, talvez a partir do ano 2000, quando pegas na questão do fomento e da formação na federação, porque acho que esse percurso é muito, muito, muito interessante. É no fundo esse percurso que acaba por estabelecer a minha ligação à ITF, que é uma ligação que vai ser sendo feita de uma forma bastante progressiva. Portanto, tem uma fase em que eu estou mais ligado ao alto rendimento e estou com os jogadores do centro de treino, entre outros o João Sousa teve uma breve passagem por lá, portanto é uma experiência incrível para qualquer treinador ter aqueles jogadores todos jovens, e é uma experiência que eu agora estou a passar num nível diferente na Europa, com treinadores e jogadores de todos os países europeus, que é uma experiência muito interessante. Portanto, eu tive também uma ligação com a equipa da Taça Davis durante esse período, mas depois praticamente abandono a performance e centro-me mais nas áreas mais características daquilo que a gente chamaria o desenvolvimento, que é a formação de treinadores em primeiro lugar, e depois mais tarde o fomento. Formação de treinadores sempre na altura dos anos 90, e como eu já estava envolvido no ténis, ia acompanhando o que se ia passando. E como basicamente eu sou um professor, no fundo, é a alma principal, aquilo que liga todas estas funções acaba por ser o professor, aquele que tenta de alguma forma ensinar e mostrar e de facto ajudar as pessoas a um nível de conhecimento superior, e portanto sempre me interessou a área da formação, mais como uma curiosidade naquela altura, quando ia tentando conhecer a realidade daquilo do que eram as associações e a federação, e era uma coisa extremamente polémica em Portugal. Fazia-se muito pouco, e o pouco que se fazia era altamente polémico, muitas ações que eram feitas a vulso, havia algumas situações anteriores que tinham sido levadas a cabo pioneiramente pelo falecido Vaz Pinto, que de facto foi um pioneiro da formação, mas depois, como muitas coisas que acontecem em Portugal, e não só em Portugal, não é um fenómeno tipicamente português, dá muito trabalho construir as coisas, mas depois quando as pessoas desaparecem e estão ligadas a essas coisas é difícil manter esse fio de condutor. Portanto, parece que é preciso estar constantemente a regar a planta, e é mesmo assim. Se deixa de haver esse carinho e esse apoio, muitas vezes as coisas acabam por morrer. E portanto era essa a situação, e havia várias correntes de pensamento, se devíamos seguir um modelo espanhol, se devíamos seguir um modelo, sei lá, canadiano, que era uma coisa que se falava na altura, e eu sempre fui apologista quando começaram a perguntar-me qual era a minha opinião no meio disto tudo, que se calhar a ITF era um organismo internacional, era a FIFA do ténis, e portanto se tinha documentos com muito boa qualidade, que toda a gente considerava já naquela altura que os documentos produzidos pela ITF tinham muito boa qualidade, porque não seguir aqueles que ainda por cima já eram internacionais, estavam pelo menos traduzidos em inglês, espanhol e francês, que continuam a ser as línguas oficiais da ITF. E portanto, quando me convidaram, foi o Paulo Andrade que começou a lançar o primeiro repto para eu ser responsável pela formação, e é em 2003 que eu fico mesmo com a responsabilidade total centrada na minha pessoa, dessa questão da formação. E portanto há aí esse percurso. A aproximação à ITF é imediata. Nós candidatamos a organizar um simpósio mundial logo de entrada, em 2003, foi organizado em Vila Moura, como muitas das coisas que nós fizemos, sempre uma ligação muito grande a Vila Moura por todas as razões, porque muitos dessas organizações que nós fazíamos eram feitas fora da época, digamos, balnear, ou da época turística, os outubros, novembros, dezembros, e tínhamos ali sempre um bom clima, e sempre às vezes tínhamos azar e estava a chover, mas íamos muitas vezes para aí. E portanto começamos com um brilharete no Algarve, que ainda hoje é reconhecido e relembrado com carinho por muita gente que esteve por aí. E desde aí a ligação com a ITF foi sempre muito, muito grande, tentando sempre procurar essa ligação aos conteúdos da ITF, procurar traduzir os conteúdos para português, embora não fosse tão necessário, mas é sempre um bom processo para se fazer, e portanto a minha ligação com eles começou aí.
Daí até eles me convidarem para alguns projetos interessantes foi um passo normal, porque este processo, que muitas vezes foi um processo muito aguerrido e muito difícil aqui em Portugal, portanto trata-se de quebrar contradições e de obrigar as pessoas, entre aspas, a fazer uma série de coisas que as pessoas não estão, se calhar, muito para aí viradas. Demorou muito tempo, demorou uma década, digamos, a ter o esquema todo montado e as coisas a funcionar como eu acharia que deveriam funcionar, e no meu ponto de vista, ao fim desses 10 anos, pronto, agora estamos prontos para começar a fazer isto a sério. Era pelo menos a minha perspectiva, que depois acabou por não ser tanto assim, mas aí começa o percurso com a ITF. Eles convidam-me para a ser ITF Specialist, basicamente a pessoa, o expert, que é a pessoa que é utilizada para ações de formação ou para cursos da ITF propriamente ditos, neste caso nos países de língua oficial portuguesa. Portanto, isto de trabalhar para a ITF não é novo. Já há 15 anos atrás estava a fazer cursos, Angola, Moçambique, por aí afora, Cabo Verde, com a ITF de uma forma bastante mais regular. Não é a primeira vez que um português estava a fazer esses cursos, mas tipicamente era uma aproximação das federações, das ex-colónias à Federação Portuguesa de Ténis, e depois que indicaria uma pessoa para ir, e o Alfredo Laranjinha fez isso algumas vezes. Inclusivamente, quando eu já era o responsável pela formação, ele ainda fez, salvo erro, em Cabo Verde um desses cursos. Mas eu comecei a fazer os cursos pela ITF, portanto uma relação diferente e que permitiu ter um conhecimento grande daquilo que se passava lá dentro. Vítor, e é nessa altura, digamos assim, que começa a aparecer o formato Play and Stay, que é uma revolução no ténis mundial e que a Federação, através da tua equipa, consegue pegar e tornar-se num dos maiores dinamizadores mundiais e dos locais mais importantes de desenvolvimento do programa Play and Stay. Sim, é interessante que é mais ou menos nessa altura. Portanto, o programa Play and Stay começou a ser idealizado no início, no ano 2000, 2001, 2002, e depois em 2005 começaram a reunir algumas federações que eles achavam que podiam ser federações piloto. Portanto, eram 32, salvo erro. Na altura, Portugal foi selecionado porque já estava a dar nas vistas por causa da formação. E, portanto, eles pensaram, e depois também se olha muito para as pessoas, e tu estavas a dizer aí, a falar da equipa, não existia equipa nessa altura, era só eu. Portanto, o que também é uma coisa que acontece em muitas federações, tens uma pessoa, tens um programa, um projeto, metes essa pessoa a fazer isso e, portanto, essa pessoa arca um bocadinho com essa dinâmica toda. O Play and Stay, as pessoas hoje em dia certamente não se lembram que houve um tempo no ténis onde o uso das bolas mais lentas não era comum, nem era pacífico ou consensual, na realidade até era polémico. E eu lembro-me na altura, quando começamos a sugerir que os clubes e os treinadores deviam começar a utilizar essa forma de introduzir as pessoas à modalidade, por ser mais fácil e para tornar a modalidade mais acessível. Tivemos algumas pessoas importantes da nossa praça que fizeram coisas por escrito que eu ainda tenho, obviamente são para uso pessoal, para uso interno, mas para mostrar às vezes como as pessoas resistem à mudança, que também é uma coisa humana, não é? Portanto, nós estamos numa zona de conforto, achamos que conhecemos aquilo tudo, principalmente se não sairmos da nossa redoma, temos muitas vezes uma ilusão, uma ideia de como é que as coisas são na realidade, e de facto somos muito resistentes à mudança, a tirarem-nos disso ou a dizerem-nos, se calhar há um modelo ou um processo que é melhor. O facto da Federação Internacional de Ténis, da ITF, ter pegado nisso e ter tido essa ideia foi muito bom, porque é uma ideia que vem de fora. E em muitos países isso resulta, em países como o nosso. Quais são os países onde isso não resulta? Nas Inglaterras, na França, nos Estados Unidos, que no ténis são os países de grande slam, depois ainda há mais alguns, a Espanha é outro exemplo, os países que são muito fortes consideram, e são fortes por que razão? Porque têm os melhores jogadores do mundo, portanto, eles acham que os programas deles claramente estão a dar resultado, portanto, para quê programas novos? E regra geral são os que resistem mais, principalmente a essas ideias que vêm de fora, mas países como o nosso absorvem facilmente essas ideias
E eu tinha precisamente o exemplo da formação e ter a questão da ITF a utilizar os conteúdos, etc, etc. Portanto, o Play and Stay acaba por ser um fenómeno de sucesso. Nós aqui trabalhamos muito desde o início. Foi uma sorte ter coincidido, e a sorte e as oportunidades andam de mãos dadas, não é? É uma oportunidade que surge e soube-se aproveitar, e também é importante ter as pessoas certas no lugar certo, na altura certa. O Paulo Lucas naquela altura era o diretor técnico, e o Pedro Bivar estava associado a um projeto que iria ser o Circuito Sub-10, que depois o Pedro saiu e entrou o Nuno Mota, e eu desde o início fiz uma pressão muito grande: este Circuito Sub-10 tem que ser feito com bolas lentas, e as bolas estão exatamente, as bolas e os campos estão exatamente dimensionadas para as idades que nós queremos chegar aqui, e portanto eu tinha acesso a esse material todo. O programa só foi lançado em 2007 e, se vocês se recordam, o Circuito Sub-10 no seu formato original surge em 2006. Portanto, Portugal é pioneiríssimo a lançar um Circuito Sub-10 que mais ninguém tem, a utilizar aquelas bolas. Quando o programa sai, a gente já tem um ano de experiência naquilo, e como vocês sabem, crescemos muito nos torneios, e aquilo que acabou por ser o Circuito Smash Tour, e que nós internamente tentamos organizar aquilo da melhor forma para estar, digamos, no departamento certo. E como eu digo, a palavra departamento é utilizada de uma forma muito criativa. Não é um departamento, aquilo que existe são pessoas. Há uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e o departamento de formação sou eu, não é? Portanto, só mais tarde eu consigo convencer, digamos, uma direção da federação a ter uma equipa. E um parênteses aqui que é extremamente importante: sem equipa não se vai a lado nenhum, é preciso pessoas para isso. Facilmente uma pessoa que está com um projeto como este, se tiver sucesso, como foi o caso que nós tivemos, porque claramente não é uma questão de estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas quando saímos em 10 anos, numa década, de uma situação onde temos alguns cursos avulsos para ter 50 ações de formação por ano e um rendimento global que ultrapassa os 100 mil euros, que foi o que a Federação fez com a área da formação em 2010, é obra. Portanto, é uma coisa, estamos a falar num momento em que a Federação tinha um passivo de 600 mil euros e tinha um orçamento que era inferior ou próximo de 1 milhão de euros. Portanto, vivia-se sempre com a corda na garganta, e todas as direções da Federação tinham que fazer uma ginástica tremenda, e obrigavam-nos, obviamente, a nós a fazer uma ginástica tremenda para fazer isso. E é preciso também fazer menção disso, e era uma coisa que para mim, quando era mais novo, não era tão aparente. Para a gente fazer estes brilharetes todos é preciso estarem pessoas lá em cima que nos permitem e que nos dão condições para fazer isso, e que muitas vezes aproveitam para nos ajudar, mas por outro lado levam com todo o impacto, muitas vezes, de questões mais polémicas. E o nosso país muitas vezes é polémico, mas não é só o nosso país, é, como eu digo, é um fenómeno muito humano, é sair das zonas de conforto. Toda a gente começa a protestar, que é a primeira reação, e portanto é preciso fazer um esforço muito grande de comunicação para que as coisas consigam passar. Claramente, como vocês olham para qualquer clube em Portugal hoje em dia e para o Circuito Smash Tour, as bolas lentas parece que é uma coisa que existiram desde sempre, mas não é assim. Foi muito esforço em todo o mundo. Eu é com muito orgulho por ter participado nesse programa, fui apenas uma pequena peça na engrenagem toda, e há uma série de momentos importantes, e um dos momentos importantes para a ITF, e aqui é preciso dar o elogio a todas as pequenas peças que se unem, algumas grandes, que se unem para criar condições para fazermos os brilharetes, que é, nós temos um ATP 250 a funcionar em Portugal, que basicamente lá fora é a grande coisa que é conhecida de Portugal, que é o Estoril Open. Toda a gente conhece a ideia de ténis português, é o Estoril Open e o João Lagos, e são eles que nos permitem. E como vocês sabem, o ATP 250, que não é um ATP 250 normal. O João, aquilo que conseguiu fazer ao longo destes anos foi transformar aquele ATP 250, tinha sabor de grande slam, portanto tinha todas aquelas coisas, o Village, vinha aí o primeiro-ministro fazer uma visita aos jogadores de futebol, todas essas coisas que davam outro elan
ao torneio. E é claro, os jogadores que estiveram aí, jogadores como o Federer, Djokovic, etc. Uma lista interminável de grandes jogadores que estiveram aí. E permitiu-nos fazer uma ação de play and stake, a que ficou mais famosa, mas fizemos com muitos jogadores, além do Federer. Com o Federer foi um brilharete. A ITF nunca teria chegado ao Federer com essa facilidade e de repente foram os portugueses que chegaram e tiveram ali... pôr o Federer a jogar com bolas lentas em campos minis. Em 2010, portanto, vídeo em tempo real, tudo a chegar à ITF, comunicação muito fluida que a gente tinha nessa altura com eles, fruto da nossa aproximação. E nessa altura é precisamente quando nós temos uma equipa, quando eu consigo convencer a direção do Correia de Sampaio, que fez muito esforço para criar o Departamento de Desenvolvimento, e aí o Departamento de Desenvolvimento nada mais era do que uma equipa que tinha o líder estratégico, que seria eu, mas depois tinha na formação, no fomento e no Semastur pessoas que tratavam de toda a logística, toda a administração que é preciso haver nesses lugares. Se deixarmos isso só com uma pessoa, é um desastre à espera de acontecer. Primeiro, as pessoas não duram para sempre, não quero ser aqui sinistro, mas é uma realidade da vida, portanto todos nós temos o tempo contado e temos outras atividades eventualmente para fazer, portanto a qualquer momento uma pessoa desaparece, se está todos os ovos no mesmo cesto, depois temos que recomeçar tudo outra vez, porque as provas que nós temos de todas as coisas que acontecem na maior parte dos países é as pessoas desaparecem e os projetos morrem, e isto não pode acontecer, e é isso que em Portugal... Houve vários projetos que foram assim, a formação é um deles, começa, recomeça. Agora é este senhor o chefe, e então começa-se todo um processo, os proletores são estes, então depois muda-se agora tudo, e continuamos, durante muitos anos estivemos a fazer isso. E de facto eu fui das pessoas que tive mais tempo, e é uma das razões para se conseguir ter sucesso aí na realidade, é preciso tempo, demora meio disso uma década, e como eu disse, e não é brincadeira, no fim dessa década agora estamos prontos realmente para começar a fazer isto a sério, porque até aqui estivemos a inventar muita coisa, que é uma coisa onde nós portugueses somos bons, não é? Portanto não temos condições nenhumas, mas temos engenho e não é preciso a necessidade é uma coisa que já está intrínseca, portanto nunca há meios para fazer as coisas e portanto a gente inventa formas de fazer isso. Portanto nunca cheguei na Federação Portuguesa de Ténis à fase em que agora tenho uma equipa, agora tenho uma estrutura e depois é claro tudo isto tem influência nos ordenados e nessas coisas todas. Não por causa da ambição pessoal de ter um ordenado, mas uma das ambições que eu tinha é eu tenho que ter uma equipa que esteja a tempo inteiro, que ganhe dinheiro suficiente para eu depois poder exigir coisas tremendas, não é? Portanto, claro, temos que ter motivação. Eventos uns atrás dos outros, tem que haver 1000 e uma coisas, temos que estar acordados até às tantas da manhã, temos que fazer telefonemas para as pessoas a toda hora, a todo momento temos que incomodar as pessoas, tudo isto tira tempo da família, tira tempo daquilo que é a nossa vida pessoal. Encontrei um dos nossos treinadores, foi o André Leite, por acaso. Agora no Sub-14 da Maia estava ele a dizer: não tenho tempo para ter uma vida, porque vou aqui e vou ali, que é o que todos nós, é a história que todos nós contamos, mas lá está, isto é que é a nossa vida também é isto, e que é idêntico para todos nós, portanto é um bocadinho isto. E já agora pegando nessa parte dos recursos humanos, como é que olhas para a nossa Federação Portuguesa de Ténis, mantendo ainda a ênfase no desenvolvimento? Aquilo que eu acho é que, pronto, e reparem que isto não é uma questão da Federação Portuguesa de Ténis, acontece na maior parte das federações europeias. Eu diria que só as federações, como por exemplo os grandes slams às vezes exageram até para o sentido contrário, que é, tem gente a mais, tem gente, eu vou-vos dizer, por exemplo, em França... Isso às vezes é porque tem dinheiro a mais também. É um clássico, claro, e é um clássico, os jogadores acabam a sua carreira e estão ali um bocadinho livres, não têm a sua... digamos, a sua própria academia, o seu próprio negócio, e quando andam ali um bocadinho a flutuar, de repente a Federação Francesa diz, a gente está aqui um cargo qualquer, e por vezes é interessante ver os jogadores franceses estarem numa situação que de repente têm, sei lá, um departamento de formação na mão, e é aí também onde nós da ITF podemos ajudar, não é? Portanto, podemos acarinhá-los logo e criar essa ligação, porque às vezes parece o que é que a gente vai fazer aos grandes slams, a gente tem muito mais experiência que eles em muitas coisas, não é? Uma das coisas que eles não têm experiência é como é que se fazem coisas sem dinheiro.
Como é que se faz omeletes sem Não ovos? têm essa experiência por razões óbvias. Portanto, tem muita gente a trabalhar. Quase todas as outras federações, portanto, depois há outras federações que têm uma estrutura, eu diria, social, financeira e económica, que há contratos a sério, há ordenados a sério. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que numa Suíça, numa Holanda, numa Bélgica, tens toda esta estrutura já dentro das federações por questões até legais e não sei o que mais. A nossa federação, como outras, herda esta ideia, vamos fazendo as coisas e depois vê-se. Não é? E portanto há pessoas talentosas que começam a fazer as coisas e depois vão agregando cada vez mais coisas. E eu lembro-me de um dos exemplos que era o Alfredo Laranjinha do antigamente, e ele não ficará chateado por eu estar a dizer isto, que muitas vezes a gente perguntava qual é o cargo do Alfredo, e era uma espécie de faz tudo, não é? E este faz tudo, que não tem um cargo definido, é uma coisa que é perniciosa para a pessoa e para a instituição. Portanto, a partir de um certo momento, conforme eu disse, principalmente se os programas têm sucesso, é preciso acrescentar mais pessoas às equipas, é preciso aproveitar as pessoas mais experientes, não as sobrecarregar e de facto dar-lhes a possibilidade de ter outras pessoas mais novas, com outra energia, com vontade de aprender, com vontade de sacrificar um bocadinho mais. Se calhar o salário não é tão bom, se calhar se calhar começam por ser estagiários, se calhar começam por ter um emprego em part-time e vão seguindo essa progressão. Outra coisa que é importante é criar progressões de carreira dentro das federações, que é como muitas federações não têm, mas isto são tudo processos que demoram muito tempo, e acho que a nossa federação neste momento tem uma aposta, as coisas com mais que eu vejo do lado de fora, olhando para dentro, que a Federação está a fazer um bom trabalho, é claramente o número de torneios, de oportunidades competitivas que a gente tem no país, a maneira como se fazem os eventos, que isso sempre foi uma coisa, a panagem dos portugueses que sabem receber bem, e não sei o quê, mas acho que tudo isso exige também de uma equipa da Federação que continua a ser praticamente a mesma, embora sejam adicionadas novas pessoas, e também, perdoem-me que o meu conhecimento da Federação não é tão ao pormenor como isso, mas acho que existe sempre o risco desta sobrecarga, e o risco da sobrecarga é o burnout, digamos, das pessoas que são muito experientes, que por alguma razão de repente podem nos falhar. Conforme eu disse, as pessoas não são finitas, têm um prazo limite, e a gente não vai estar, nenhum de nós vai estar aqui para sempre, e portanto é preciso preparar este seguimento. Portanto, tem que haver, e que quando há uma equipa é mais fácil, porque se a pessoa que está em cima sai, pode entrar uma pessoa de outro setor e não sei o quê. Havia muito, por exemplo, no tempo do Programa Nacional de Detecção de Talentos, do PNDT, havia uma ligação forte com o Semastur. Aliás, durante muito tempo confundia-se as duas coisas. E eu e o Nuno Mota lutamos muito para distinguir. O Semastur é o circuito sub-10 e o programa de detecção de talentos é precisamente isso, é um programa de detecção de talentos. Então, são duas coisas diferentes, embora uma vá buscar os talentos precisamente ao circuito sub-10, mas portanto eram entidades diferentes que tinham uma equipa técnica diferente e portanto e necessidades e logísticas diferentes, e muitas vezes havia esta progressão de carreira, que estamos no Programa Nacional de Detecção de Talentos e depois eventualmente temos um lugar nas seleções nacionais ou eventualmente na equipa de desenvolvimento. Quer dizer, havia esta possibilidade das pessoas se revelassem talento, e o talento é uma coisa difícil de encontrar e portanto extremamente preciosa. E lá está, sendo as pessoas, encarando que as pessoas eventualmente que estão na Federação, principalmente nos cargos técnicos, mas não só, nos cargos administrativos também, são pessoas que são preciosas, quanto mais não seja por causa da experiência, têm que ser acarinhados. E parte desse carinho não é só os ordenados. Uma das coisas, entre outras coisas, no ensino superior eu também dei aulas de gestão de desporto e de gestão de instalações e de gestão de recursos humanos, e os recursos humanos são a coisa mais preciosa no meio disto tudo. Portanto, estas pessoas têm que ser acarinhadas, e não é às vezes o salário que acarinha, é a possibilidade de ter equipas, é a possibilidade de levar os seus projetos para diante, porque essas pessoas têm experiência e têm ideias que muitas vezes quem está na liderança eventualmente não tem. Eu lembro-me de todos os presidentes da Federação com quem trabalhei, são pessoas com outras funções, com outros negócios, com outras atividades profissionais, que nem sempre estavam, digamos, focados nessas coisas todas, e mesmo que estivessem,
não dá para tudo. Portanto, pensar que eventualmente, porque todas as coisas são diferentes, a formação é completamente diferente do centro de treino, o centro de treino é completamente diferente de uma equipa. Por exemplo, o centro de treino é diferente de uma equipa, de um touring team, porque são realidades diferentes, embora os jogadores eventualmente sejam os mesmos. Portanto, nós temos pessoas a trabalhar nos centros de treinos e temos outras pessoas a trabalhar nos touring teams, e uma das coisas que eu procuro sempre fazer a nível europeu e na Federação Internacional é reunir essas pessoas todas. Temos eventos e oportunidades, e é aí que a formação de treinadores às vezes é importante. Vamos fazer workshops, vamos fazer conferências, estamos todos juntos, aproveitamos para estar juntos, fazer reuniões, etc, etc, que têm que ultrapassar também um bocadinho aquela coisa da reunião online que agora está em voga por causa da pandemia, e que nos levou a aumentar muito mais a comunicação que a gente tem com toda a gente no meio disto tudo, mas aquele toque humano é fundamental. Vítor, entrando numa reta final da nossa conversa, eu gostava que tu tentasses abordar de alguma forma quais são os problemas que ainda se mantêm no ténis português desde quando tu entraste na federação até aos dias de hoje. Nós temos todos aquela conversa, aquela pergunta de quem gosta de ténis que toda a gente nos faz: porquê é que nós nunca tivemos um top 5? O que é que nos falta, que nos faltava há 20 anos e que nos pode continuar a faltar hoje em dia? Há uma coisa que é preciso ter a noção, e essa é uma pergunta recorrente a toda a gente que está ligada ao ténis: porque é que nós não conseguimos ir por aí além? Mais uma vez, não é um fenómeno nacional, é normal em todos os países perguntarem porquê. Os espanhóis podem acabar de ter o Nadal, mas já a seguir lhes estão a perguntar. A pergunta tem muito que ver com o desmistificar a situação. Portanto, há uma série de dificuldades que todos os países enfrentam, não somos só nós. Há uma questão aqui que é importante ressalvar: que Portugal, em meados dos anos 2000, conseguiu meter uma série de jogadores no top 100. O top 100 é uma coisa muito importante. E, portanto, jogadores, uns mais, outros menos, passaram por processos da Federação ou tiveram em algum ponto apoio da Federação. E isto é uma coisa que às vezes não é comunicado para o exterior e, portanto, faz parte. Todos nós ajudamos um bocadinho esses jogadores, mesmo aqueles, como o caso do Rui Machado e do João Sousa, que foram para a Espanha, digamos, na maioria da sua carreira, mas lá está, por exemplo, o João já foi um jogador feito para a Espanha, embora tenha desenvolvido lá muitas coisas e está com o jogador português. Todas essas coisas acho eu que têm que ser ressalvadas e, por outro lado, acarinhadas. Um problema que continua a ser infelizmente recorrente em Portugal é o problema financeiro, económico ou financeiro. Somos um país que tem a vantagem certamente de ser um país muito acolhedor, o clima, temos boas instalações, é um país muito seguro, etc, etc, mas depois temos a questão financeira, que é os ordenados que nós pagamos globalmente. As companhias portuguesas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, são muito baixos e estão a decrescer em relação à média europeia. Portanto, a média europeia tem tendência para se afastar um bocadinho, mas nós já estamos quase a níveis da Moldávia ou da Albânia, que são países que têm outras dificuldades estruturais que nós não temos. O que é que isto implica? Implica que é difícil oferecer às pessoas talentosas um emprego full-time que realmente satisfaça as suas necessidades. Toda a gente tem que ter família, eventualmente ter uma casa, etc, etc. Portanto, é preciso ter essa vida familiar, e as pessoas talentosas muitas vezes perdem-se por causa disso, porque são mesmo muito talentosas, começam a ter outras oportunidades, nomeadamente fora do país, e portanto o país eventualmente pode perder essas pessoas. Na minha experiência, os portugueses nunca se perdem, porque estão sempre disponíveis para ajudar o país. E isto é uma coisa, este nacionalismo forte que todos nós temos. Eu lembro-me do exemplo do Carlos Ramos, Carlos Sanches, etc., que é um exemplo também recorrente da arbitragem, e que eu, durante o tempo em que estive na Federação, sempre tentei aproximar, porque acho que são desaproveitados. Portanto, podíamos aproveitar muito mais dessas pessoas, mas muitas vezes, têm sucesso, de vez em quando. Ainda há pouco tempo demos um prémio, ou não fomos nós que demos, mas recebeu um prémio do Instituto do Desporto o Carlos Sanches, e muito bem, mas eu estou a falar de um aproveitamento mais do seu conhecimento, da sua experiência, não estando à espera que eles um dia escrevam um livro ou outra coisa qualquer. Portanto, os portugueses estão sempre disponíveis para ajudar. É isso que eu conheço deles em particular e de todos os outros. Nuno Marques neste momento está a trabalhar numa academia
no Dubai e ligado ao Nadal, e portanto são pessoas, e podia citar aqui imensos exemplos de todos os portugueses que estão por aí fora. O João Sousa também será uma pessoa certamente disponível para ajudar, porque toda a gente tem esta capacidade de ajudar o país quando forem para isso solicitados. Portanto, há sempre esta possibilidade, mas este é um problema muito grande, o problema do dinheiro. O outro problema que implica muito na questão dos jogadores é muito difícil fazer um jogador de alta competição no ténis. É preciso muito sacrifício, muito trabalho, muitas coisas têm que ir no lugar. E as pessoas muitas vezes perdem tempo a discutir às vezes métodos e sistemas quando já não há segredo nenhum. O segredo passa muito pelo trabalho. A gente hoje em dia sabe o que se faz em todos os países. O problema da competição já está a ser resolvido, conforme disse muito bem pela Federação neste momento, mas há muitas coisas, outras coisas a fazer que têm implicações precisamente nisso. Portanto, é preciso trabalhar mais, as pessoas têm que ter noção disto, não podem ser desviadas no caminho, e há muitos desvios. O desvio dos estudos, todas essas questões, lembrem-se, é uma coisa que nós estamos a tentar trabalhar, mas a nível nacional também se pode trabalhar. Lembrem-se que durante a pandemia toda a gente foi estudar para casa e não houve problema absolutamente nenhum. Portanto, não há nenhuma razão para que os jogadores de ténis não possam fazer essa educação online, e isso resolverá certamente muitos problemas. E portanto acho que é preciso criar estas situações, aproveitar bem o talento dos treinadores e pôr os treinadores de facto a trabalhar. A Federação tem sempre a função e o papel de criar os critérios e de mostrar um nível superior através das seleções nacionais, do centro de treino, e acho que estão a fazer um bom trabalho. Acho que o Rui tem muita coisa nas mãos deles, e espero que o Rui venha a ter cada vez uma equipa mais reforçada para poder dividir essas coisas e concentrar-se numa série de outras coisas, porque obviamente a gente quer mais o Rui e a sua experiência de raquete na mão e menos agarrado ao computador como todos nós. Isso acontece-me a mim e custa-me. Eu tenho uma relação amor-ódio com a administração que é muito conhecida dentro da ITF, mas que é obrigatória, a gente tem que o fazer, mas é muito melhor quando a gente tem um assistente para nos ajudar a fazer essas coisas todas, a quem a gente pode dar os dados, e essa pessoa faz todo esse trabalho de sapa que a gente depois pode rever, e isso torna o trabalho muito mais eficiente e aproveita, digamos, aquilo que é o talento das pessoas, e ajuda as pessoas a transmitir essa coisa toda. Não esquecer, no meio disto tudo, a formação de treinadores, que tem tendência, e foi durante o tempo em que a gente esteve na Federação, aglutinador dos treinadores, e ao aglutinar os treinadores estás a aglutinar os clubes e, em última análise, os jogadores. Os treinadores depois viajam, e quando estão no curso, e tu principalmente, André, que estiveste nos cursos, lembras-te como é que era aquilo? Era um verdadeiro Big Brother, era quase um reality show, porque a gente tinha o cuidado de fazer daquilo um evento, trabalhava-se a sério, mas convivia-se a sério com as pessoas, para criar esses laços que eu, no meu trabalho, transporte lá para fora. Se perguntarem a alguém da ITF qual será eventualmente a melhor qualidade, é esta questão da relação pessoal, que é uma coisa muito portuguesa, que passa muito também pela mesa, pela culinária, de conhecer os diferentes países, e muitos negócios em muitos países, como em Portugal, fazem-se à mesa, e é aí que se conhecem as pessoas. Vítor, uma última pergunta, e peço-te uma resposta também rápida, estamos a terminar o nosso tempo, mas para mim... falo demais, eu sei. Não, mas falas bem e nós gostamos de ouvir. O tempo é que escasseia. Para mim, um dos travões que há ao desenvolvimento dos jogadores é um fator um pouco externo, digamos assim, que são os pais. Sim. O que é que a ITF ou a Tennis Europe recomenda? Tem programas para isso? Falaste em desenvolvimento de jogadores e treinadores, não há desenvolvimento de pais, mas não há, como é que olham para esse problema? Mas pode haver. Os pais têm que ser, em primeiro lugar, entendidos como um fator importantíssimo disto. Os pais também fazem muito sacrifício e investem muito nas carreiras dos jogadores. Poderíamos trazer aqui alguns pais que podiam contar as histórias deles. Temos o caso do Nuno Borges, agora mais recente, com todo o percurso que ele fez, mas também o do João Sousa, em que podíamos trazer os pais dele para aqui eles darem uma série de coisas. Portanto, há uma série de coisas aí
extremamente interessantes. A ITF, o que é que tem? Desculpa só interromper. Há bons exemplos, mas os maus exemplos é que não conhecemos, porque geralmente travam o desenvolvimento dos jogadores, não é? Mas na realidade os maus exemplos têm tendência para ser exceções, principalmente se houver uma boa comunicação, e é aí que reside o fator principal. Tennis Europe desenvolveu um programa muito interessante que é o Tennis Europe Junior School, onde muitas vezes são convidados a participar nos grandes torneios. Ainda agora no Sub-14 da Maia houve essa ação. Nós nos Development Championships na Turquia fazemos sempre isso, em que trazemos jogadores, os treinadores e os pais para, de uma forma muito ligeira, durante uma hora, conversar com eles sobre temas tipo antidoping, questões do treino mental, as dificuldades de criar um jogador, etc, etc. Na ITF temos um programa mais desenvolvido com workshops e estamos a pensar mesmo em pequenos cursos, nível 1, nível 2, que já temos preparados, estão na nossa plataforma online, estão traduzidos em português, porque outra das coisas que a gente procurou fazer na plataforma foi traduzir para as diversas línguas, e são de livre acesso para os países. Portanto, os países podem começar a utilizar isto. É uma questão de nos solicitarem, no fundo, para a gente explicar o que é preciso fazer no meio daquilo tudo. E inclusivamente há vários projetos em várias nações que nós estamos a promover. Para teres os teus filhos no circuito, tens que fazer aqueles cursos. É obrigatório, como é obrigatório para os diretores dos torneios agora fazerem os cursos do Covid. Que eu tive a experiência também de fazer 1 ou 2 destes cursos, tive que o fazer eu no bastidor, que é uma das nossas funções também. Alguns daqueles cursos são feitos, organizados, digamos, por nós, com os conteúdos que estão disponíveis. Portanto, acho que o processo passa por aí. Os pais têm que fazer, já fazem parte integrante, mas têm que ter esta noção de cooperação e cooperar mais, e deixar de serem aqueles elementos que parece que sabem tudo, porque vocês têm que se lembrar que os pais também têm muitas solicitações, ouvem muita gente e, portanto, recebem uma série de informação. Cabe-nos a nós destrinçar aquilo que é a informação correta e a incorreta. Posso-vos dizer que tive inclusivamente a experiência em alguns países, lembro-me do caso do Chipre, que é engraçadíssimo, onde eles me dizem: pá, Vítor, tens que nos ajudar com os pais, porque aquilo está quase ao nível de uma revolta, por causa de várias coisas que eles tinham lá. E numa das minhas passagens pelo país, fez-se uma reunião com os pais, onde eu expliquei uma série de coisas, sempre naquela perspectiva, não diferentes daquilo que eles já estavam a dizer, mas é um estrangeiro, vem aí e com este símbolo ao peito e dá outra autoridade, digamos, à coisa, mas ajuda muito os países nisto. Portanto, acho que o caminho é por aí. Os pais não têm que ser um entrave, porque são elementos fundamentais disto. O pai treinador é um pai, são casos muito de exceção, e a gente foca-se muitas vezes, pais das irmãs Williams, agora até têm um filme em Hollywood, etc, etc, e que é um exemplo muito bonito, mas para esse exemplo há 99% de exemplos que falham. Não é? E de que podiam ter sucesso com jogadores extremamente talentosos por várias razões. Depois os pais têm dificuldades e raramente têm acesso à informação correta, porque depois há toda aquela questão do negócio, das entidades privadas e não sei o quê. Mais uma vez, papel da Federação Nacional, papel das instituições internacionais, dar uma ajuda, todos em conjunto, a resolver esse problema, a ajudar a resolver o problema dos pais. Passa sempre por integrar os pais no processo, de uma forma mais oficial. Ok. André, acho que foi uma grande conversa. Obrigadíssimo, Vítor Cabral, pela visita, pela entrevista. Foi um prazer. Esperemos voltar-te a ter aqui daqui a uns tempos. O prazer é todo meu. Vítor, é sempre um gosto ouvir-te. Foi um prazer e muito obrigado. Obrigado.